Olá, começamos aqui um programa conversando, um bate-papo com o Drailton. Está aqui o alô, Papo com o Drailton. O Drailton, que é o pastor da igreja IPI de Cuiabá. Pastor, é um prazer aqui poder começar a fazer esse programa, nesse primeiro programa. É um prazer estar com você aqui. Obrigado, Glauber. A recíproca é verdadeira, uma alegria estar com você, iniciando esse projeto tão interessante, onde a gente pode refletir sobre tantos assuntos que podem ser relevantes para a nossa vida e para a sua vida. Você que estará nos acompanhando, já externamos a gratidão pelo seu acompanhamento. Pastor, vamos começar falando, você também que é pastor, coach, né? Eu queria que você falasse primeiro um pouquinho da sua vida. Você veio da onde aqui? Como é que veio parar em Cuiabá? Qual que é a sua origem? Conta um pouquinho da sua história, que eu acho que é importante nesse primeiro programa a gente contar um pouquinho da sua história. Uma pergunta, Glauber. Eu sou pernambucano, sou de Recife, mais especificamente de um bairro chamado Guabiraba, filho do senhor José Fagundes da Silva e dona Heloísa Fagundes. Somos em 5 e eu sou o segundo desses filhos, né? E foi em Recife mesmo a minha experiência de fé, né, aos 17 anos da minha vida. E esse marco estabeleceu um impulsionamento para a minha caminhada. Quando eu despertei, né, para os estudos, né, para novas possibilidades, para novos aprendizados, né, para novos conhecimentos, descortinou para mim novos horizontes, né? E foi em Recife ainda que eu tive a experiência da vocação, do chamado para a proclamação do Evangelho. Agora, você que tinha 17 anos, em Recife, né? Sim. Uma cidade praiana, né? Sim. Tal, garotão, jogava bola, me parece que... Falam que você não jogava muito bem, não, mas... jogava bola, né? Então isso Sim. fez... Mas o que é que te chamou a atenção? Porque, querendo ou não, não é comum, né? Uhum. Vamos falar a verdade, com 17 anos, uma pessoa chamava vocação sem ter aquela tradição que nem antigamente. Sim. A gente era aquela coisa, você morava no interior, numa cidade, as pessoas pegavam, falavam assim, achavam um jeito do menino estudar, vou colocar no seminário. Né? Não era Sim, assim? sim, é verdade. Tradicionalmente, seja na igreja católica e vários, Sim, assim, sim, fala assim, verdade. você é uma forma de uma família humilde, né? Ela poder dar estudo para o seu filho era através do seminário. Agora, você não, você era lá, garotão, jogava bola, mais ou menos, né? E daí, como é que foi isso? Então, a bem da verdade, sem falsa humildade, diziam que eu jogava muito bem. E eu jogava nos campos de várzea lá do bairro e terminei que sendo convidado para fazer um teste na escolinha do Náutico, né? Clube Náutico Capibaribe de Recife. Então passei na escolinha e passei para o infantil, depois para o juvenil e fui avançando, estava caminhando para o junior. E aí foi no contexto dos campos mesmo de várzea que eu conheci um amigo chamado Marcos de Oliveira. E ele então, né, era diferenciado, um camarada inteligente, carismático, jogava muito bem. E eu admirava muito. E aquele rapaz compartilhou a experiência de fé dele, né? Ele havia falado de Jesus e perguntou se eu conhecia Jesus. Eu digo, olha, ouvi falar, né? Então já vi falar na escola, já vi falar na minha Mas seu casa, pai e sua mãe né? não eram pessoas religiosas, não? Não, Não? não. Minha mãe era católica porque havia sido batizada na infância, mas não praticava. O meu pai, ele havia, né, frequentado as Assembleias de Deus também na infância, mas também até os 16 anos. Então, o ambiente da minha casa não era um ambiente religioso. Ninguém frequentava igreja nenhuma. E aí, nesse contexto, não é, eu fui despertado pela vida desse amigo. E ele, O que é então... interessante, né? O que a gente sempre fala que, digamos, com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não, né? Sim, sim. Por mais que é uma coisa que a gente, quando você é pequeno, como é que é uma boa companhia, e aí vai muitas vezes um recado para a gente, né? Muitas vezes como é que o filho, você sempre olhar, por exemplo, os amigos, quem são os pais, como é que Sim, você acha importante olhar isso, porque isso para você foi significativo? claro, foi muito significativo. Alguém já disse que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Então, as pessoas com quem mais a gente convive são as pessoas que nos influenciam, sejam os nossos pais, sejam os nossos amigos, sejam as pessoas, professores e, especialmente, pessoas que exercem liderança sobre nós, pais, professores e amigos com quem a gente compartilha boa parte da nossa vida.
essas pessoas nos influenciam, nos chamam a atenção, seja no que tange ao aspecto positivo, a influência, seja no que tange ao aspecto negativo. Graças a Deus, eu tive essa pessoa que me influenciou muito Agora, positivamente. é interessante o que você está falando, porque eu também, na minha infância, tive amigos, assim, que nem foram bastante interessantes. Até, eu lembro que eu era gordo, né? Até tive um amigo que me Você já influenciou. foi gordo? Já, você vê que o cara lindo igual Ah, hoje, assim, bonito desse esbelto. jeito, esbelto, eu não sabia. E aí, no caso, e teve esse amigo Ronaldo também, que era muito interessante. Ele também, assim, era um menino muito humilde, né? Bem, muito humilde, trabalhava, assim, fazia entrega com aquelas cargueiras, né? Entrega, mas sim, Aham, mas é engraçado, você admira uma pessoa, não é porque ela tem dinheiro ou que ela não tem dinheiro, é porque sim, ela tem algo a te sim, acrescentar, sim, né? E aí você está dizendo que é uma boa influência, né? sim, Você tem uma pessoa que nem você, que muitas vezes estava lá jogando bola, os amigos que muitas vezes poderiam estar te levando, vamos para balada, vamos para bebedeira, vamos para gandaia. E não, você viu um amigo que era um bom de bola, um cara carismático, um cara interessante, que você começou a olhar nele e foi ver, o que é que você tem? Bom, eu tenho Deus no meu coração. Olha que coisa interessante, e isso sim. te chamou, né? Sim, verdade, né? E assim, eu estava no contexto geral, amigos queridos, preciosos da infância, mas tanto eles como eu, nós éramos soltos na buraqueira, né? Então nós fomos muito precoces no que tange à sexualidade, no que tange à vida noturna, a bebedeiras e tal. E eu tinha uma sede de vida, né? Eu tinha vontade de viver e eu vivia buscando a realização, a satisfação. E eu e aqueles amigos, no ambiente de muitas limitações, nós entendíamos que o ambiente, o contexto, o modo de sermos felizes era na cachaçada, na bebida, era na mulherada, era nas noites da E vida, você era era nos feliz? grandes eventos. Pois é, eu buscava essa felicidade e momentaneamente eu me sentia feliz. Mas Mas depois dava um após a vazio. experiência, me via um vazio existencial profundo, né? E novamente eu ficava na expectativa. Quando é que vai acontecer algum evento desse? Quando é que vai ter alguma experiência dessa novamente para que eu tenha essa tal satisfação, E é felicidade? interessante, Era uma né? busca constante. Porque tem três filósofos bastante interessantes, né? Um russo, um Isso. francês e um, não sei, Africano. africano. Aham. E os três dizem a mesma coisa, né? Que a gente tem um vazio dentro da Sim, gente que é do tamanho de Deus. E sim, você sim. ficava com esse. Você sempre diz É, isso, sim, né? sim. E daí me fala, daí você conversou com esse amigo, ele ia numa igreja. E você, daí qual foi o primeiro passo? Então, o primeiro passo é que havia falecido uma pessoa naquele contexto, que era uma pessoa de uma vida muito violenta e agressiva no contexto social. E eu perguntei por que ele morreu de uma forma, né, tão abrupta, né? E aquele amigo me citou um texto bíblico, falou assim, ó, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, a consequência da nossa transgressão, dos nossos erros, termina sendo a morte, a experiência que ele teve, né? Mas o dom gratuito, o presente de Deus, a dádiva de Deus é a vida eterna e abundante em Jesus Cristo para todos aqueles que creem. E aquele texto me chamou a atenção. Disse, olha, um dom gratuito, vida eterna, vida abundante, eu quero essa vida abundante, eu quero essa vida eterna. E é gratuito, né? Aquilo ficou, né, latente, né? E eu fiquei refletindo sobre aquilo. E aí isso foi no dia de sexta-feira, depois do futebol. No sábado eu fiquei refletindo sobre aquela palavra. Tinha uma festona à noite e eu fui. E aí, só que naquele dia eu estava diferente, porque eu dançava muito e eu, né, agitava muito a galera. E o pessoal falou, Drey, o que é que está acontecendo com você? Você está reservado, está pacato, está reflexivo, o que aconteceu? Eu digo, nada, está tudo bem, está tudo bem. Mas eu fiquei refletindo sobre aquela palavra. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, é disponível para todos que creem. E aí fiquei pensando sobre isso. No outro dia, Agora, você me pois pediu não, um parênteses. É, eu já ouvi você falar várias vezes que muitas vezes tem um passarinho que ele vem e coloca um galho na ah, sua tá, cabeça sim, e você pode deixar esse galho ele formar um ninho ou não, sim, né? Mas nem sempre o galho é ruim. Tem sim, vezes que sim, você foi plantado um galho bom, né? Então é sim, importante a gente também saber identificar quais são os galhos que esse aham, passarinho quer montar um ninho. É o ninho do bem ou o ninho aham. do mal? O ninho do bem tem que ser plantado e no seu caso foi um galho de um ninho, Uma boa uma boa semente. semente, né? É Interessante. verdade, essa foi uma frase de Martinho Lutero, né, reformador alemão, quando ele, se referindo a maus pensamentos e sentimentos, ele disse, olha, não podemos
impedir que um pássaro venha e solte um galho seco na nossa cabeça, mas podemos impedi-lo que ele faça um ninho. Mas faz todo sentido o que você falou. Se esse pássaro, né, é um pássaro do bem, pássaro enviado por Deus, né, e solta uma boa semente, essa boa semente sim deve ser acolhida, né, ao ponto dela encontrar em nós e na nossa mente e coração terras férteis e ela possa brotar e trazer fruto de vida, de paz, de alegria, trazer frutos que nos impulsione como uma pessoa melhor e que possa fazer diferença na vida de outros também. Então, pastor, só um momento que nós não vamos encerrar esse papo, nós vamos deixar aqui um gostinho, né? Porque o objetivo desse programa é trazer informação, reflexão, e a gente quer mostrar essa história. Então as pessoas vão poder assistir depois, dando um clique no YouTube aí para assistir esse papo com o Drailton. E queria que você encerrasse esse primeiro bloco. Lógico que você vai contar depois do desvendar essa história, mas fala qual que é o objetivo desse programa para todo mundo. Encerra aí. Ah, muito bom. Grata satisfação estar aqui, grata satisfação por você que nos acompanha. Eu tenho um slogan que é assim, a vida pode ser mais, porque eu acredito que de fato a vida pode ser muito mais. Sua vida pode ser muito mais e o mestre dos mestres, o Senhor Jesus Cristo, diz, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Então tem muito ainda para a gente aprender, viver e viver uma vida feliz, plena e abundante. E quem quiser assistir o desvendar dessa história, tem que assistir o próximo programa. É só dar um clique aqui, né, no YouTube, você pode assistir o outro. E assim a gente vai contando histórias interessantes, toda uma vida, uma jornada, que vai com certeza contribuir para a sua vida. O objetivo desse programa é trazer contribuições, trazer pensamentos, trazer orientações para que você possa realmente alcançar a felicidade não aqui na Terra só, mas a felicidade também que você espera na outra passagem. Então, fique ligado, a gente volta com o papo aí com o Drailton. Até o próximo.